Capítulo 3, Modelos populacionais, Introdução. Aqui pretendemos estudar a evolução do número de indivíduos de uma população. Alguns conceitos gerais. O crescimento populacional positivo quando aumenta. Portanto, quando a população aumenta, dizemos que é um crescimento positivo. O crescimento populacional negativo, o declínio, quando há uma diminuição, quando diminui o número de elementos, é um crescimento negativo. Crescimento contínuo é quando há mudanças a todo o instante. Por exemplo, o crescimento de uma planta. Nós não dizemos que hoje a planta tem um determinado tamanho e que passado um dia a planta cresceu de repente. Não, a planta vai crescendo de forma contínua, vai crescendo gradualmente. Nesse caso temos um crescimento contínuo. Crescimento discreto é quando as mudanças acontecem de tempos a tempos. Por exemplo, imaginemos que numa determinada vila havia 50 crianças e que num determinado momento há uma senhora que dá à luz e passamos a ter mais uma. Portanto, a partir daquele instante em que nasceu mais uma criança, passamos a ter 51. Esta situação é uma situação do tipo crescimento discreto. Nós saltamos de um número para o outro. Não é como o crescimento da planta, em que a planta vai crescendo gradualmente. Não, passamos de um número para o número que está imediatamente a seguir, sem passarmos pelo 50,1, 50,2. Não. É tipo salto nos números. Modelos de crescimento linear. Portanto, vamos ao primeiro modelo, linear. Vamos ver alguns exemplos. Em cada transição, aumentamos sempre o mesmo valor. Portanto, é algo que aumenta sempre o mesmo. O gráfico é formado por pontos em linha reta. Vamos ver um exemplo. O João tem 350 euros e recebe 40 euros por mês. Daqui a um mês terá 350 mais 40, que dá 390. Daqui a 2 meses terá 350 mais 2 vezes 40, que dá 430. Daqui a 5 meses, por exemplo, terá 350 mais 5 vezes 40. Ora, o que é que acontece? Em todos os meses aumenta sempre 40. Aumenta sempre o mesmo valor. Daqui a n meses terá 350 mais n vezes 40. Se quisermos saber ao fim de quanto tempo temos 830, por exemplo, isto é uma questão muito frequente, fazemos a equação 350 mais n vezes 40 dá 830. Só temos de calcular o valor de n. Ora, isto faz-se assim, ficaríamos com n vezes 40, n vezes 40, igual a 830 menos 350. Na etapa seguinte, só tínhamos de isolar o n. Como é que ficaria? Ficaríamos com n igual a 830 menos 350 a dividir por 40. Nota, no exemplo 1, verificamos que na transição de um mês para o outro há sempre um aumento de 40 euros. Por um lado, nós dizemos que estamos perante um modelo linear, e também existe uma outra designação para este tipo de crescimento, que é progressão aritmética de razão 40. Progressão aritmética. Progressão aritmética de razão 40 significa que de um termo para o outro estamos sempre a aumentar 40. Uma sucessão é uma sequência infinita de números que podem respeitar uma determinada ordem. Por exemplo, se pusermos os números 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. Por exemplo, todos os números ímpares, isto é uma sucessão de números. Progressão aritmética é uma sucessão em que é constante a diferença entre duas transições. A essa constante chamamos razão, R.
No caso do crescimento populacional, a razão representa a taxa de crescimento. No caso aqui dos números ímpares, quando passamos de 1 para 3, estamos aumentando 2 unidades. Quando passamos de 3 para 5, também estamos aumentando 2 unidades. Quando passamos de 5 para 7, também estamos aumentando 2 unidades. De 7 para 9, também estamos a aumentar 2 unidades. De 9 para 11 também. E depois, para o número seguinte, seria sempre mais 2 unidades. Então, nesse caso, teremos uma progressão aritmética em que a razão é 2. Vamos a exemplos de progressões aritméticas. Considera a sequência 7, 10, 13, 16, 19, 22. Isto é uma progressão aritmética em que o primeiro termo indicamos o índice 0 igual a 7. Isto também se designa por valor inicial. Quando passamos do 7 para o 10, estamos a aumentar 3. Quando passamos do 10 para o 13, também estamos a aumentar 3. Do 3 para o 16, estamos a aumentar 3. Do 16 para o 19, aumentamos 3. E assim sucessivamente. Portanto, temos uma progressão aritmética, vamos designar por P.A, em que o termo inicial é 7 e a razão é 3. Porque de um termo para o outro, estamos sempre a somar 3. Se quisermos arranjar uma expressão geral para isto, podemos fazer esta. U de n é igual a 7 mais 3n. Facilmente se vê que se escolhermos, por exemplo, n igual a 0, isto dá 7. Ou seja, dizemos que u de 0 é igual a 7. U de 0 é igual a 7. Se pusermos igual a 1, o n é igual a 1. Vamos aqui substituir o n por 1 e dizemos que u de 1 é igual a 7 mais 3 vezes 1, que como sabemos dá 10. E a mesma coisa para os restantes termos. Modelo de crescimento linear discreto. Portanto, dizemos discreto porque ele vai crescendo saltando números. Portanto, é algo em que nós temos um determinado valor, depois temos o seguinte e assim sucessivamente. Neste tipo de situação, crescimento linear, discreto, os pontos estarão sempre em linha reta. A evolução é descrita por uma progressão aritmética, portanto, cada termo, menos o anterior, dá sempre o mesmo número. O aspecto geral é este. P de n é igual a P de 0 mais nr. Por exemplo, se nós tivermos P de n igual a 1 mais n vezes 2, por exemplo, P de n é igual a 1 mais n vezes 2, que valores é que nós teríamos? Por exemplo, P de 0, se fizermos primeiro P de 0 daria 1 mais 0 vezes 2, ou seja, o P0 daria 1. O P de 1 daria, substituímos 1 mais 1 vezes o 2, ou seja, daria 1 mais 2, que daria 3. Depois o P de 2, viríamos à fórmula e daria 1 mais 2 vezes 2, ou seja, 1 mais 4, que daria 5. E assim sucessivamente, o que é que íamos ter? Íamos ter os números ímpares, 1, 3, 5 e depois 7. É importante reparar que no gráfico teríamos os seguintes valores. Quando o n é 1, isto daria o número 1. Desculpem, quando o n é 0, daria o número 1. Quando o n é 1, daria o número 3. Quando o n é 2, daria o 5. Depois o 7. Depois o 9. Portanto, daria pontos que podemos perceber que ficariam em linha reta. Nesta situação, nós dizemos que estamos perante um modelo linear. Nós dizemos que o modelo é discreto, porque os pontos que nos interessam realmente estão, portanto, são pontos soltos. Vamos recordar que o juros simples, que foi dado no 10º ano,
os juros simples eram um exemplo destes, em que nós, no fim de cada ano, tínhamos sempre o mesmo aumento de capital e também, nesse caso, aumentávamos sempre o mesmo valor de um ano para o outro, porque o juro era sempre o mesmo. Portanto, o juro simples é um caso concreto em que se utiliza o modelo linear discreto. Vamos ver agora umas notas. Se tivermos, por exemplo, evoluções do dinheiro do tipo 500, 700, 900, 1100, portanto, o que é que acontece? Começa em 500 e vai aumentando sempre 200. Portanto, esta é uma daquelas situações em que vamos sempre aumentando 200 em cada transição. É claramente um modelo do tipo discreto. É do tipo discreto e é do tipo linear. Portanto, este é modelo linear. A expressão geral ficará deste tipo: C igual a 500 mais 200x, ou 200n. Reparemos que a expressão geral é do tipo P de n igual a P0 mais NR. O nosso P0 é 500, é o valor inicial, portanto P0 é 500. E R é a razão, que é aquele valor que está sempre a aumentar, que neste caso é 200. Então ficaria 500 mais 200n, ou 500 mais 200x. E se fizermos um gráfico, isto dá pontos em linha reta. E também chamamos este, além de modelo linear, também podemos chamar progressão aritmética. No caso de dinheiro, quando se trata de juros, isto também se identifica como os juros simples. Isto, juros simples, admitindo que os 200 que está a aumentar correspondia ao juro que está a aumentar de uma situação para outra, ou seja, de um período de tempo para outro. Geometricamente, o gráfico é formado por pontos em linha reta. O modelo de crescimento linear, portanto, tem este aspecto. Enquanto gráfico, nós dizemos que é uma função afim, portanto, isto agora comparando com as funções. Y, nós dizemos que é a variável dependente, na expressão y igual a a de x mais b. Dizemos que y é a variável dependente, x é a variável independente. Portanto, x independente, y é a dependente. E o seu gráfico é uma reta. Por exemplo, y igual a 2x mais 3, tem um gráfico com este aspecto. Reparem, se o x for 0 dá 3, não está aqui, mas se o x for 0 dá 3. Se o x for 1 dá 5. Se o x for 2 dá 7. E assim sucessivamente. Agora vamos a uma pequena recapitulação do 10º ano, que é a regressão linear na calculadora gráfica. Por vezes nós temos pontos que nos são dados e queremos saber qual é a reta que se ajusta a estes pontos. Ora, esta matéria foi dada no 10º ano em estatística, em regressão linear. Vamos só recapitular para podermos aplicar também neste capítulo. Regressão linear na calculadora gráfica, portanto, para quando temos uma lista de pontos e queremos encontrar a reta. Por exemplo, se nós tivermos estes valores para x e para y, imaginemos que para x temos os valores 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E para y, suponhamos que temos os valores 5, 10, 12, 14 e 16. É importante pormos a seguinte questão: qual será a reta que melhor se ajusta a estes pontos? Se tivermos isto, para o 1 dá 5, para o 2 dá 10, para o 3 dá 12, para o 4 dá 14, para o 5 dá 16. Qual será a reta que melhor se ajusta a estes pontos e qual será a sua equação? Ora, vejamos. Vamos fazer as instruções para a calculadora Casio e para a calculadora Texas. Primeiro, para aceder ao modo estatístico, na calculadora Casio, fazemos menu, stat, ex.
Se as listas não estiverem vazias, vamos apagá-la usando o del A. Introduzimos os valores 1, 2, 3, 4, 5 na lista 1 e 5, 10, 12, 14, 16 na lista 2. Cada vez que lançamos, damos um toque na tecla X. Usamos as setas para mudar de coluna e depois, para obter a equação da reta, fazemos. Primeiro, vamos ao calc, procuramos reg e no reg procuramos x. Aqui existem várias regressões, inclusive que vamos estudar neste capítulo, mas neste momento interessa-nos apenas a regressão linear, que se identifica com x. Por outro lado, devemos ir ao set, à secção 7 da calculadora, para certificar que onde tem 2 var xlist, que deverá ser a terceira linha da vossa calculadora, onde está 2 var xlist, deverá ter list 1. Onde tem 2 var ylist, deverá ter list 2. Isto para garantirmos que estamos a considerar o x como primeira lista e o y como segunda lista. Onde tem 2 var freg, colocamos o número 1. Pomos execute e pedimos a regressão x. Devemos obter a equação, que está cá em baixo, 2.6x mais 3.6. Na calculadora aparece em separado, aparece o A, que dá 2,6, aparece o B, que dá 3,6, portanto o B, e aparece separadamente y igual a de x mais b. Mas o significado será exatamente este, a reta de equação 2.6x mais 3.6. Se fizermos com a calculadora Texas, vamos à tecla Stat, Edit, fazemos um Clear e damos um Enter para apagar as listas que lá estiverem. Introduzimos os valores 1, 2, 3, 4, 5 na primeira lista e 5, 10, 12, 14, 16 na segunda. Vamos dando Enter cada vez que lançamos um dado. Usamos as setas para mudar de coluna. Vamos novamente à tecla Stat. Dentro de Stat vamos ao Calc. Pedimos a opção 4, que é line reg a de x mais b. Enter. E temos que colocar L1, L2. Reparemos que o L1 está junto do número 1. Basta fazer second. Portanto, a tecla 2, ND1. Para a lista 2 está no número 2. E devemos obter a equação 2.6x mais 3.6. Embora apareça separadamente o A e o B. Exemplo. Modelo linear. Na tabela seguinte, registou-se a contagem mensal do número de animais numa certa espécie existente numa área reservada desde a sua criação. Temos aqui na primeira coluna o número de meses decorridos. 0 meses, havia 220 animais. Ao fim de 2 meses, haviam 224 animais. 4 meses, existiam 228 animais, e assim sucessivamente. Com o auxílio da calculadora, determine um modelo de regressão linear, a de x mais b, que se ajusta a estes valores. Apresenta os valores de a e de b arredondados às milésimas. De seguida, utilize a equação obtida para estimar quantos animais existiam ao fim de 19 meses. Esta questão é em tudo semelhante àquilo que era feito no 10º ano na regressão. Vamos então passar à resolução. Resolução. Utilizamos a calculadora gráfica, onde começamos por introduzir as listas. Devemos sempre argumentar isto. Usamos esta lista, em que na primeira coluna ficam os meses, na segunda coluna ficam os valores correspondentes. De seguida pedimos a regressão linear, com as instruções que ainda há pouco foram referidas, e obtemos esta equação. Y igual a 2.486x mais 217.682. O segundo objetivo era saber quantos é que existiriam ao fim de 19 meses. Repare-se que se olharmos para a tabela, na tabela tem o valor correspondente ao 18 e tem o valor correspondente ao 20. Não aparece lá o valor correspondente ao 19.
E o que vamos fazer neste momento é uma estimativa do valor 19, que é um valor desconhecido. É uma das principais utilizações que damos à reta de regressão, é estimar valores que nós não conhecemos. Para já, devemos ter a ideia de que deverá ser um número provavelmente maior que 263 e menor que 270. Mas fazemos assim. Substituímos o x por 19 nesta equação, portanto, onde está x, vamos por 19. Ficamos com isto. 2.486 vezes 19, portanto, no lugar do x pusemos 19. E acabamos o cálculo e dá aproximadamente 265. Resposta: ao final de 19 meses existiam 265 animais. Mais um exemplo de modelo linear. O aluguer de uma máquina A custa 100 euros no primeiro dia, 120 euros no segundo dia, 140 euros no terceiro dia, 160 euros no quarto dia e 180 euros no quinto dia. A partir do sexto dia será sempre 200 euros por dia. O aluguer de uma outra máquina B custa 300 euros no primeiro dia, 150 euros em cada um dos restantes dias. Indica o valor a pagar pelo aluguer de cada uma das máquinas por uma duração de 3 dias, 5 dias ou 10 dias. Para respondermos a esta questão, fazemos assim. Para a máquina A, se queremos 3 dias, só temos que fazer 100 euros do primeiro dia, 120 do segundo dia e 140 do terceiro dia. Basta isso. Se queremos para a máquina B, só temos que fazer 300 euros pelo primeiro dia, depois 150 pelo segundo e também 150 pelo terceiro. Então daria 300 mais 2 vezes 150. Se quiséssemos o aluguer de 5 dias, viríamos aqui para o modelo A, seria o primeiro dia, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto. É só somar. Se for na máquina B, é 300 mais 4 vezes o 150. Se quisermos por 10 dias, temos de fazer para o modelo A, fazemos até ao quinto dia, que dá 180, e a partir do sexto dia, portanto o sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, serão todos a 200. Daqui a pouco já vamos ver a resolução integral desta questão. Estamos para já a ver como é que nós pegamos nos números. Quanto pagará de aluguer em cada uma das máquinas no quinto dia? Ora, no quinto dia, na máquina A, o quinto dia custa 180 euros. Na máquina B, o quinto dia custa 150, porque a partir do primeiro é sempre 150. Apresento uma expressão para o valor a pagar pelo aluguer da máquina B durante X dias. Ora, para a máquina B, se fosse apenas um dia, seriam 300 euros. Se fossem 2 dias, seria o primeiro mais o segundo, seria 300 mais 150. Se fossem 3 dias, era 300 mais 150 vezes 2. Se fossem mais dias, só tínhamos que ir multiplicando o 150. Neste caso, por N menos 1. Reparem que se fossem, por exemplo, 10 dias, se fossem 10 dias, só para termos uma ideia, se fossem 10 dias, seria o primeiro dia a 300 euros e os restantes 9, portanto 10 menos 1, a 150. Portanto, ao fim de X dias, aqui ficará 300 mais 150 vezes X menos 1. Isto para usarmos a mesma letra que é indicada no enunciado, fica 150 vezes X menos 1. Se tivéssemos 3.500 euros, durante quantos dias íamos alugar a máquina A e a máquina B? Passemos então à resolução integral destas questões. Portanto, a questão A, a questão 1.1, que era apenas durante 3 dias, era só somar. Portanto, era uma questão muito simples. Reparem que a B era 300 mais 2 vezes 150. A segunda questão era ao fim de 5 dias, como nós já vimos, era só somar 5. E no B era o primeiro dia mais 4 vezes 150.
Ao fim de 10 dias, podíamos aproveitar o resultado anterior, por exemplo, e somar mais 5 dias. Para o B era muito fácil, é só fazer o primeiro dia mais 9 dias a 150. Em relação ao quinto dia, também vimos que para a máquina A era 180 euros e para a B 150. Se fosse no 10º dia, seria 200 euros para o A e 150 para o B. A expressão correspondente a X dias com a máquina B era, portanto, 300 mais X menos 1. Em relação aos 3.500, era importante nós fazermos, para a máquina A, fazermos um pouco por tentativa e erro. Podíamos pegar, por exemplo, nos 10 dias e depois irmos experimentando um certo número de dias vezes 200 até chegarmos lá. Para a máquina A daria 19 dias. Para a máquina B também experimentávamos um dia, 300 euros. Depois, mais, íamos experimentando, multiplicar por 150 até estar próximo do valor pretendido. E feitas as contas, conseguimos com aquele valor alugar durante 22 dias. Esta questão é importante pensar um pouco, e todas estas questões que foram aqui resolvidas são questões que o aluno deverá parar, voltar atrás, ler a pergunta e tentar resolver só. Isto são apenas algumas ideias para orientar a forma como nós raciocinamos.